da TC Boa Rádio. tarde, Bronze. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje você está falando para quase 1.000 pessoas, 818 likes na nossa transmissão. A galera bombando. Quase 1.000? 818. Vamos buscar os 900, depois vamos buscar os 1.000 likes. 247 mil inscritos no canal oficial do TC. Pessoal, enquanto o Bronde fala aí, vamos deixando o joinha, porque isso ajuda a gente. Ó, ô Bronde, vamos falar de dois papéis pouco representativos para a Bolsa Brasileira, Vale e Itaú. Pouquíssimos representativos para o Ibovespa, para a Bolsa Brasileira. Quase não tem peso na Quase não tem do peso, né? São dois ativos aí que estão em destaque, né? Em destaque aí nas últimas semanas. O Itaú, por ser um banco agora que fica mais na atenção do investidor, né? Já que a gente teve aí essa crise na Americanas e essa crise fez com que os investidores eles corressem um pouco mais de Bradesco, de Santander, de BTG Pactual. Então, alertou aí o investidor, né, para correr mais para esses outros bancos que não estão atrelados a essa crise. E a Vale, como a gente sempre vem falando aqui nas últimas semanas, né, o investidor está esperando a reabertura da China acontecer. E isso está animando bastante aí as commodities nas últimas semanas. A gente teve esse período aí de ano novo na China que o minério de ferro ele ficou pausado aí por uma semana. O minério de ferro já começaram a operar novamente, né? A gente já começou a ter cotação novamente do minério. E a perspectiva, né, que se tinha aí nas últimas semanas é que essa reabertura na China ia trazer uma demanda muito boa para essa commodity. E se você tem uma demanda muito forte para a commodity do minério, consequentemente você tem uma alta do preço do minério e, consequentemente, essas empresas como a Vale, por exemplo, se beneficiam e podem trazer resultados aí no futuro melhores. Então o mercado ele já começa a precificar isso, Vini. Então essa alta aí que a gente viu na Vale nos últimos meses, nos últimos dias, né, reflete isso, reflete a perspectiva de reabertura na China, perspectiva de demanda mais forte por minério de ferro e, consequentemente, os investidores já correm para precificar isso no mercado porque espera que a Vale ela vá ter resultados melhores. E resultados melhores significa lucros melhores, operação melhor, e, consequentemente, lucro no bolso do investidor que está comprado nessa empresa. Então, a gente pode ver aqui no meu gráfico que a Vale nos últimos meses saiu dos R$60, né, do patamar dos R$62. Olha aí. E agora já está nos 97,70. Foi de elevador, hein? Foi de elevador, chegou a bater os 97,70, que foi um alvo que a gente falou aqui, Vini. A gente falou aqui desse alvo nos últimos programas. Eu falei que realmente se a Vale ela rompesse aqui os 94,50, ela poderia chegar nos 97,70, isso aconteceu e a gente falou, chegou nos 97,70, é momento de reduzir exposição em Vale, é momento de esperar para ver como é que o papel vai reagir a essa região de resistência. A gente sempre fala aqui, região de resistência é região de venda, pessoal, é região em que você realiza um pouco do seu lucro que você teve na operação, coloca um pouco lucro no bolso e espera para ver o que é que vai acontecer. Espera, qual o problema de você comprar a Vale de novo nos 100? Qual o problema? Não tem problema nenhum, você já colocou o lucro no bolso, você já está protegido de uma possível reação para baixo, que realmente aconteceu. Bateu os 97,70, a Vale já reagiu para baixo, já está operando ali nos 94,50. Então é o que normalmente acontece em regiões de resistência. A Vale bateu numa região de resistência que ela já tinha feito, né, ali em meados de março, né, a Vale ela não conseguiu superar aqui a região dos 97,70 também. Essa região de resistência ela foi criada ali na região de maio de 2021, julho de 2021, então é uma região que a Vale ela bate e volta. Então para que ficar comprado em Vale se você já lucrou tanto aqui? Para que você vai continuar comprado no papel numa região em que o papel ele tende a realizar? Não faz sentido, coloca no bolso, realiza um pouco e espera para ver o que vai acontecer. Porque a Vale ela pode muito bem romper os 94,50 para baixo, né? E voltar aí a outras regiões mais abaixo desse patamar que a gente vê a Vale agora. E você perder todo esse lucro, né, que você poderia ter tido se você tivesse realizado a sua posição. Realizado pelo menos parcialmente, não sei, mas região de resistência dessa forma aqui que a gente vê, 1, 2, aqui foram vários dias de toques. É difícil apostar contra, né? É difícil apostar contra essa região, pessoal. Tem que ir com o que a gente vê no gráfico. A região de resistência é região de venda, região de realização. Não tem como. E coloca no bolso, bota o lucro no bolso, bota ali, não sei quantos por cento vamos ver quantos por cento aqui a Vale subiu, dos 60, por exemplo. Se você comprou a Vale aqui na região dos R$62, vamos supor que você comprou a Vale, viu a oportunidade aí de comprar a Vale nos R$62, comprou, é lucro de 55%.
é uma alta de 55%. Pô, realizar um pouco dessa posição numa região de resistência, né? Uma região de resistência forte nos R$ 97,00. Então realiza um pouco, espera, colocou 55% no bolso. E agora, o que é que você deveria fazer? Esperar romper os 97. Espera romper os 97, chegar nos 100, por exemplo, que foi um patamar que a Vale ela ainda não conseguiu alcançar, né? A gente nunca viu a Vale no patamar dos 100. E aí você arrisca uma compra novamente, porque aí realmente vai ter rompido essa região dos 97. Essa é a maneira mais fácil de se operar, a maneira mais razoável de você operar um papel, né? Ainda mais um papel com tanto volume como a Vale, né? Ô Bronde, tá chegando aqui uma pergunta legal que eu quero te fazer. Antes Perfeito. quero pontuar ao Luiz Saeg, tudo dentro da plataforma do TC, que eu anotei aqui seu pedido a respeito de Klabin. Vamos falar na sequência com o Mestre Beida sobre Klabin, tá anotado, tá? Luiz Saeg. Sandra Junco participando aqui com a gente, obrigado. Show! Sua pergunta de Nubank também tá anotada aqui, vou fazer para o Mestre Beida. Nubank no radar. A Ariela, participando aqui com a gente, pergunta para o Mestre Beida se vale a pena trocar Bepan por Inter. Também anotei. Mestre Beida participa daqui 5 minutos. O Roberto Fabrício pedindo pro Beida falar da prévia operacional hoje de Vale. Vai ser pauta Boa. também. O Vladimir Lucena tá falando aqui ainda de Vale. E o Diogo Fernandes Cunha, ele traz a seguinte pergunta. Bronde, essa é pra você. Boa. Comprei Vale a R$ 67,20. Então você mostrou graficamente ali. O cara comprou, ele acertou praticamente o fundo da Vale. Acertou praticamente Aliás, o fundo. parabéns, hein? Diogo Sim. Fernandes Cunha. Comprei Vale a R$ 67,20. Rapaz, nesse Alta. preço aqui, olha só, Alta de 45%. com foco em dividendos. Boa. Na visão do Bronde, vale a pena ficar com o papel ainda? Então, aí tem que ver realmente quais perspectivas da Vale para distribuir esses dividendos, né? Mas poderia realizar um pouco dessa posição agora, nos R$ 97,00, por exemplo. Vai que essa prévia operacional, por exemplo, não venha tão boa como o mercado ele espera, né? A gente já viu aí o Mestre Beida falando que não fica em Vale, não compra Vale nesse patamar. Então já é um indicativo de que a Vale está se aproximando realmente de um patamar em que os investidores eles preferem vender do que comprar. E aí você vai ter a desvalorização do papel. Se seu foco é dividendos... O racional muda um pouco, O né? racional muda um pouco. Por quê? Porque você não está procurando ali uma valorização, ganhar com a valorização do papel em si, do papel ação, né? Você está procurando um rendimento com dividendos. Aí a história é outra. Aí realmente, se você tem uma posição muito grande em Vale, né? E você vê... Realmente, a Vale ela tem uma perspectiva muito boa, né? Ela é uma das maiores mineradoras do mundo. Então, realmente, você tem outra visão da coisa. Se você está investindo com base em dividendos, se tem uma posição muito grande, aí vale você realmente avaliar, porque normalmente quem investe em dividendos, né? Quem investe com esse racional, ele acaba tendo um patrimônio muito maior do que muitos investidores em certos ativos. Justamente porque o foco é dividendos. Para ganhar com dividendos, você tem que ter um patrimônio relativamente grande em certos ativos para você conseguir um rendimento legal ali. Então, realmente, se seu foco é dividendos, talvez seja mais apropriado ficar comprado. Mas nada impede realizar um pouco dessa posição para também se proteger, né, de uma possível queda no papel. Porque às vezes uma possível queda que possa ocorrer no papel, às vezes vale a pena você vender no patamar que está, do que ficar comprado para ganhar com dividendos depois, porque talvez os dividendos depois não compense a perda que você vai ter, a desvalorização que você teria com o papel, né? Mas aqui, no gráfico, você que está pensando em ficar em Vale, aqui nos 93,25, a gente tem um bom patamar para o investidor ele ficar tranquilo até, porque os 93,25 é a média móvel de 21, e o papel ainda não chegou nela. Então o investidor pode ficar tranquilo, o investidor que está comprado, pode ficar tranquilo até essa região. Romper essa região para baixo, aí já começa a complicar um pouco, né? Aí o investidor já deve olhar para outras regiões abaixo dessa. Bronde, o Diogo escreveu aqui, ó. Estou ouvindo tudo com muita atenção. Obrigado pela ajuda. Legal demais quando a gente consegue fazer parte do dia a dia, assim, de maneira tão intensa e rápida e dinâmica da vida dos nossos ouvintes. Obrigado a você, Diogo, por confiar aqui no Almoço de Negócios. Quero agradecer também ao Vladimir Lucena, que
contemplou aqui junto com o Bronde dentro do chat da plataforma do TC, ele escreveu aqui, dividiu o racional dele sobre Vale, pensando em dividendos com o Diogo. É isso aí, todo mundo tá aqui para se ajudar, vamos juntos nessa. Ô Bronde, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito de Itaú também. O Mestre Bem ainda não tá conectado, né, Gabi? Daqui a pouquinho ele vai entrar para participar aqui com a gente. Você me sinaliza aí, também sinaliza as perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, pode deixar. Show de bola. O Tô Nem Aí, ele tá aí sim, ele tá preocupado com o Cash 3, e ele fez uma pergunta pro Sanita, que não deu tempo de fazer, mas como você também tá aqui com os gráficos, ele disse assim, ó, Vinícius Custódio, calma, Tô Nem Aí, tu acha que tá bravo, cara. Por favor, pergunta pro Sanita qual é a probabilidade da Cash 3 sair do caixote, diz ele. Cash 3 está em um caixote, ô Bronde? Se sim... Eu acho que o caixote que ele tá falando... Graficamente dá pra ela sair desse caixote aí eu não como? Sei qual... Reza braba, milagre... Eu não sei qual caixote ele tá falando exatamente, né? Mas talvez seja até aqui, essas duas regiões aqui, né? Que o papel ele vem batendo aqui em cima nos 1,112, né? E 1,03. Então pode ser essa Beda região. Já falou desse suporte de 1,03. O Beda falou algumas vezes. Já falou desse suporte em 1,03. Eu tinha até colocado esse suporte aqui, eu mudei agora. Eu botei nos R$1. Para o investidor que está comprado, né, ele esperar pelo menos aí o rompimento de R$1 para baixo, né? Seria aí uma boa referência para o investidor ter como sinal de alerta. Mas 1,03 já é bastante razoável, né? Visto que o papel ele não rompe abaixo dessa região há bastante tempo. Então, eu acho que ele está se referindo a essas duas regiões aqui. Eu não sei exatamente quais são as regiões que ele está falando, mas é certo que o papel está mostrando um certo suporte em 1,03 e em 1,112 também ele não consegue fechar um dia acima dessa região, né? Inclusive a gente poderia até buscar colocar um pouco para baixo essa região, mas como eu estou vendo que bateu máximas aqui em 4 dias aqui próximo dessa região, eu prefiro marcar essa 1,112 para servir de referência. O papel está pressionado, né? Está muito pressionado ainda. A gente pode ver aqui, meu gráfico travou agora, peraí. Agora sim? Agora sim. A gente pode ver aqui, pessoal, que está numa tendência de queda. Ó. Eu posso marcar aqui claramente uma tendência de queda, uma tendência baixista para o papel nessas últimas semanas, né? O papel ele vem em uma tendência de queda forte. Também ele pode estar se referindo a esse caixote aqui dos 138, 103. Aí já é mais demorado para ele sair dessa região, né? O papel... Ele tende, olha o movimento que o papel vem fazendo. Vem do 138, vai para o 103. Aí do 103 ele volta para o 138. Aí vai do 138, volta para o 103. Olha esse movimento, pessoal. É um movimento que está se repetindo no papel, né? Há alguns meses. Desde agosto de 2022, o papel ele vem fazendo esse movimento. Então, qual a tendência quando ele bate em 103? Agora a tendência é novamente, né? Voltar para o 138. Mas para isso ele tem que romper algumas resistências mais fracas que ele tem no meio desse caminho. Quais são as resistências mais fracas? 1,112, por exemplo. A média móvel de 100 em 1,172. A outra média móvel de 200 em 1,320. Então, tem algumas resistências pequenas que ele tem que romper, mas a tendência, né? É realmente o papel ele continuar fazendo esse movimento aí, tocando ali no suporte de 1,03, voltar para 1,38, só que isso no intervalo de alguns meses, algumas semanas. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Então a palavra é calma aqui, né? A gente tá vendo o gráfico diário, né? Exato. Se a gente tá vendo o gráfico diário e a gente tá vendo esse movimento se repetindo já há algum tempo, olha isso, o papel ele vai no 1,38, volta para 1,03, vai no 1,38, volta para 1,03. Isso no intervalo de semanas, né? Dias. Então realmente a palavra é calma. Se você comprou no 1,03, comprou certo, comprou no sinal de suporte. Suporte é compra, resistência é venda, não tem como. E onde é a resistência aqui? 138. Onde é o suporte? 103. Então é esperar, né? Não vai acontecer da noite para o dia. Isso aí acontece no intervalo de dias, talvez meses. Então realmente é manter a calma. Quando é que você tem que ficar preocupado se você está comprado nesse papel? Se romper R$1 para baixo. Se romper R$1 para baixo, aí já foge desse padrão que a gente já vê no papel há bastante tempo. Se fugir do padrão, aí é melhor realizar a posição, não pagar para ver o que vai acontecer. Tá aí, ó, e o Toninho aí falou isso mesmo, ó. O caixote era justamente entre R$1,03 e R$1,38. Tá respeitando esse movimento, né? Não rompe nem pra cima nem pra baixo. Bate em 1,38, volta pro suporte de 1,03. Isso aí vai ser um intervalo de meses, dias, né? Pra voltar pro 1,38 novamente, mas aí é ter paciência, né? Se você já entrou na operação sabendo disso, ter paciência, calma. Agora, se romper R$1 pra baixo, eu não coloco nem 1,03, coloco R$1 pra gente se proteger bem aí.
Se romper R$1 para baixo, aí realmente complica. Aí é sinal que você deve desmontar um pouco sua posição, ou toda, né? E partir para outro ativo, talvez. Ah, e o Ronin já deixa uma dica aqui, ó, pro nosso Tô Nem Aí, ó. Segundo o Ronin, ele iria em TOTUS ou Sinqia, né? Também aí dentro desse setor de tecnologia, sairia das penny stocks, como diz aqui. Lembrando que penny stock, de acordo com a B3, é um ativo negociado, né, abaixo do patamar de R$1. Oi, foi um exemplo disso, por isso fez o grupamento, enfim. Aliás, tem um filme aí, né? É o Lobo de Wall Street, né? Que o cara negocia só penny stock, né? Ele vende, ele mete penny stock na galera e fica rico. Rodo, exatamente. Quem não assistiu, recomendo aí para falar bastante de penny stock, o Lobo de Wall Street. Ó, vamos falar agora com o nosso lobão aqui. Mestre Beida!